Pronto, agora está gravando, agora está tudo certo, né? Vamos lá, finalmente. Câmera aqui. Oh, meu Deus, hoje eu estou fazendo uma salada aqui que tá feia a coisa. Pera aí, vocês estão enxergando o que aí? Desculpa. A tela não, né? Tá enxergando a tela também? Tá bom. Então deixa eu tirar o... Né? Tá, agora foi? Estão enxergando a tela finalmente? Beleza. Vamos lá. Que zona, né? Foi mal. Mas vamos lá. Então, vamos retomar o raciocínio, que era o seguinte. Falando do dia de ontem, eu marquei aqui algumas linhas que eu acho importantes. A ideia agora é que vocês peguem essa análise, essa pré-análise de diário. Vamos indo aos pouquinhos. Primeira coisa que eu quero que vocês vejam são suportes e resistências no diário. Depois a gente avança para coisas mais avançadas do diário mesmo, ou do semanal, para você ver antes de começar. Por enquanto, suportes e resistências. Ó. Tracei duas linhas aqui, duas, três linhas. Tá, essa aqui é uma. Você pega aqui a mínima do dia 12 de abril, a mínima do dia 13 de maio e traça essa linha laranja. Além disso, essa linha aqui que eu vou traçar de uma cor diferente, na verdade, porque tá, traçar de verde aqui a linha do dia 27 de março, tá? A mínima dela. E eu acho que a mais importante para a gente agora, que era a mínima, né, ontem, olhando antes de iniciar o dia 17, a mínima do dia 16, ou mesmo a mínima do dia anterior, aqui do dia 15, tá? Mas eu marquei essa vermelhinha aqui do dia 16, marquei nos 5 minutos. Beleza? Aqui. E aí eu tracei também, ó, dessas linhas azuis mais fininhas aqui, que são as mínimas do dia 16, né? Uma mínima minoritária das 16h35, outra mínima minoritária das 17h45 do dia 16, e depois marquei aqui das 9h05 do próprio dia 17. Para quê? Para mostrar que estavam falhando, ó. Às 17h45 veio abaixo uma mínima minoritária, falhou. Às 9 horas e 9h05 também veio abaixo de uma mínima minoritária anterior, falhou. E deixou uma mínima minoritária com a mínima das 9h05. Tá? Então, mínimas minoritárias falhando, região de suporte, bastante espaço para subir, né? Ó, tinha uns gaps por aqui. Tá? Aqui, por exemplo, tinha alvos para cima, né? Aqui. E agora, uma coisa eu acho que importante era esse TTR aqui que formou das 9 até as... Vou marcar aqui assim. Até as 9h55, tá? Que eu marquei em rosa aqui. Até aqui, tudo certo, né? Estão me acompanhando, tá tudo gravando, tá com tela, né? Que eu já sou traumatizado, né? Se não fosse o mercado, acho que eu morria de fome, porque não é possível. Estava conseguindo sequer fazer isso aqui funcionar. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, tá, eu coloquei suportes, né? Mostrei os suportes aqui. Eu vou trocar de cor, essa azul aqui mais grossinha, também só para mostrar um elemento diferente. Vou colocar aqui, sei lá, laranja. Tinha essa wedge aqui também, né?
Tinham várias wedges aí, mas essa era uma delas. Das 16h35 com as 9h05, né, já tinham 2 toques aí, então a gente ia ter o próximo toque que tivesse abaixo ia ser o wedge. E uma micro wedge aqui, que está marcado também com essa linhazinha rosa, que faz parte do TR, que é das 9h05, mínima das 9h05, mínima das 9h35, depois mínima das 9h55. Então, uma boa região de suportes. E aqui, se vocês lembrarem, né, eu tinha falado agora há pouquinho, que no dia anterior a gente fez um recap aqui e tinha um TTR das 9 às 9h35. Né? Esse TTR tinha falado que tinha sido um dos melhores trades do dia e que, em geral, é uma boa operação, não só no método Al-Brooks, mas em vários métodos, né, pelo mundo. Tem traders que só fazem isso, eles esperam TTRs, eles procuram vários ativos, eles ficam escaneando ativos, encontram um que durante a abertura esteja em TTR, esperam um rompimento e operam. Então, tem gente que faz isso com poucas barras, com um time frame pequeno, tem gente que faz com um time frame um pouquinho maior. Mas a gente estava falando disso aqui, que foi um dos melhores trades do dia 16, né? Um TTR na abertura seguido de um rompimento, com gaps e tal. Só que esse TTR do dia 16, ó, ele estava dentro de um range. E o de hoje estava melhor. Ele estava numa região de suporte. Esses suportes todos que eu coloquei. Até aí todo mundo seguindo? Tá tranquilo aí o raciocínio? Que agora que vem o trade. Isso que eu falei até agora é o chamado contexto. Tá? A gente sempre bate muito na tecla de não, o importante é contexto, não é tanto setup. Então a gente falou, isso é contexto. Ó. Você olha as barras à esquerda, encontrou uma região de suporte, já tinha aqui, sei lá, umas 29 barras, né? Das 16h40 até aqui, até umas 9h55, tinham 27 barras, 29 até a barra das 10h05. E essas barras meio laterais, ó, comportamento lateral. Você encontrava barras de alta, encontrava barras de baixa, então big up, big down, sombras, ó, a barra das 9 horas teve uma sombra gigantesca. Então era comportamento lateral e não um comportamento tanto de que a tendência de baixa ia seguir. Isso em região de suporte. Portanto, a gente estava falando de contexto até aqui. Tá? Daí o Andrew está falando aí que aí ele já estava esperando com o dedo no gatilho. Excelente, Andrew, porque é exatamente isso que você devia estar fazendo. Né? Então, o contexto era esse, região de suporte com TTR. TTR é um modo explosão. Modo explosão, o que você faz? Você espera a explosão. Né? E a explosão. Agora, você podia tentar se antecipar. Ó, uma coisa é você se antecipar no dia 17, aí, né, a gente está fazendo o recap dele, e comprar acima das 10, que foi uma barra interna, só que com sombra em cima, e vindo de outra barra de sombra. Então, mas podia, eu acho, pelo contexto, comprar acima dessa barra das 10 ou comprar acima das 10h05, que foi uma barra de continuidade, uma barra de entrada nesse contexto. E outra coisa era você querer se antecipar no dia 16. Então, repara, o que tinha aparecido no contexto dos dias 16 e dia 17 é que no dia 16 você tinha um TTR. Nos dois casos você tinha um TTR, só que a localização do TTR era melhor no dia 17 do que foi no dia 16. Então acho que você se antecipar aqui, ó, e vender abaixo dessa inside bar do dia 16, que foi às 9h35, tem uma chance pior do que a do dia 17, porque essa do dia 16 foi dentro de uma lateralidade. Todo mundo percebe isso aí, não? Estão entendendo onde eu estou querendo chegar, né? Que você sempre... Olha só, você podia dizer que o setup era um TTR com explosão, né, com rompimento. Você podia dizer que o setup era só o rompimento. Você podia dizer que o setup era a barra, a inside bar. Você podia dizer várias coisas desses trades. Mas o importante é que você conseguisse, dentro deles, dentro desses setups, que você conseguisse de alguma maneira
contextualizar a coisa aí, tá? Então acho que até aí vocês estão entendendo, né? E aí, agora com esse contexto aí é que você ia procurar o setup mesmo, tá? E nos dois casos o setup foi o mesmo, rompimento, tá? Acho que vocês estão vendo aí. Bom, o setup foi o mesmo não, né? Porque esse aqui do dia 17, de novo, você comprar acima das barras de sinal aqui, eu acho que é ok. Elas estão meio dentro do TTR, até alto no TTR, logo na média móvel. E aí vocês sempre me fazem perguntas na B1, né, e na B2. Pô, mas e aí, eu vou comprar uma barra de sinal que está logo na média? E aí eu sempre respondo para vocês, é uma questão de contexto. Conseguem perceber o que eu estou querendo dizer agora aí? Esse do dia 17 é um contexto em que você podia arriscar. Não era uma probabilidade ridícula, baixíssima, você comprar acima da barra de sinal. Ainda era baixa. Você está comprando contra uma tendência, você está comprando o mercado caindo ainda. Então ainda é uma probabilidade baixa, mas é uma baixa aceitável. Dá para estruturar um trade aí. Dá para scalp isso aqui? O que vocês acham? Espera aí que eu perdi aqui o chat sumiu. Ah, pronto. Então, o que vocês acham? Dava para um scalp aí acima dessas duas barras de sinal aí do dia 17? É, é. O Andrew acha que dava para um scalp, o Vinícius acha que não, o Stan acha que sim, o Rafael acha que não. Olha, eu acho que não. Sinceramente, eu acho que era uma probabilidade baixa aqui de você. Só um minutinho, pessoal. Então, aqui eu acho que era uma probabilidade baixa de você chegar e fazer uma compra aqui logo abaixo da média móvel. Eu acho que você tinha uns 40%. Sempre que você tiver contra a tendência, ou quase sempre, se não tiver muito lateral, se não for um canal amplo que mais pareça uma lateralidade, a probabilidade não tem como ser alta. Se a probabilidade não é alta, você não tem como fazer um scalp. Tá? Então, eu acho que, eu acho que, na minha opinião aí, você teria que ir para um swing. E valeria a pena um swing, porque você tinha esses gaps para serem preenchidos aqui em cima. Ó. Eu marquei um deles, né, entre essas duas linhas verdes. Um gap, um espaço entre dois preços. Mas tinham outros, aqui em cima mesmo. Ó. Tinha gap desde a barra das 15h05 do dia 16, aqui em cima. Ó. Então tinha um monte de gap para ser preenchido. Tinha condição de você pensar num swing. Então, eu acho que a probabilidade era baixa para um. Ainda teve uma sombrinha em cima das barras e tal. Eu acho que a probabilidade não era alta o suficiente para um scalp, ou seja, não era alta para você ir para um alvo 1 para 1, mas era totalmente ok para você ir para um alvo 2 para 1. E esse alvo 2 para 1, como tinha espaço para cima, era totalmente aceitável você pensar nele. Tá? Beleza? Até aí, acho que tranquilo, né? Onde iria o stop aqui? Acho que não embaixo da barra, porque você ia estar estopando, vendendo baixo no TTR. De novo, para mim aqui não daria um scalp. Então, se não é scalp, você não pode usar um stop de scalp. Você teria que usar um stop de swing. E aí eu acho que o mínimo, e mesmo assim eu não gostaria desse, ia ser aqui por aqui, assim. Tá? Não um tique abaixo de um doji, né? Que costuma vir e voltar. Ainda mais estava falhando nessas linhas azuis aqui. Mas se você visse que estava falhando abaixo das linhas azuis, pega o tamanho que está falhando, era tão pouquinho, 100 pontos, alguma coisa assim, 150, e bota abaixo de uma mínima anterior. Então, por aqui, assim, acho que ok você usar o stop. Entenderam o que eu falei do stop aí, né? Como estava falhando abaixo de mínimas anteriores, você não quer pôr um tique abaixo de mínima anterior, porque provavelmente vai falhar e vai a seu favor. Então, alguma dúvida aí referente a essa parte de como estruturar esse trade, não?
Obrigado por falar da bateria aí. Tá? Daqui a pouco eu ligo ela, que eu tô improvisado aqui. Tá? Tô numa pousadinha. Bom, então vamos lá. Então, isso aqui é ok para um swing. Mas, idealmente, acho que a maioria dos traders ia esperar isso aqui. TTR, ele esperar um rompimento. Tá? Ah, mas esse rompimento aí, se você olhar, tá bem no swing do anterior, tá bem no TTR. De novo, olha o contexto. Tá 3 barras de alta, realmente não teve tipo 60% acima. Então a probabilidade também não é gigantesca aqui, mas já é boa. Pelo contexto, por tudo isso que a gente está falando. Tá? De você comprar o fechamento das 10h10. Se quiser esperar mais um pouco, compra o fechamento da barra seguinte, das 10h15. Você vai sempre, em rompimentos, ou quase sempre, você vai ver algum tipo de resistência acima. Mas com esses magnetos acima, né, esses gaps para serem fechados, esse contexto bom, eu acho que ok. E aqui mostrando força, deixando gaps. Ah, às 10h15, o fechamento dela com a máxima das 10h10 foi um gap. Esse gap foi preenchido às 10h20. Que deu uma diminuída na empolgação do trade, mas se recuperou no final, deixando um outro gap, né, nessa barra aqui, que é o fechamento dela com a máxima anterior. E aí você operaria isso aí como rompimento. E seguiria operando, ó, tá? Então, né, acho que se você quisesse comparar essa alta toda aí com aquilo que a gente tem estudado, que é da sexta-feira, do dia, já nem sei mais, 12h50 do dia 10 de maio, até as 14h30, a gente está meio que usando de base comparativa. Repara que os gaps aqui foram sendo deixados, foram preenchidos, as barras não foram preenchidos, foram ficando abertos. As barras não eram climáticas, as barras deixando máximas e mínimas anteriores, máximas e mínimas maiores que as anteriores, correções muito rasas. Essa aqui, a de ontem, já foi um pouco mais climática. Ó. Ela subiu bem, acho que até subiu mais. Mas aqui talvez você tivesse um pouco de cautela. Em algum momento aqui você começasse a querer comprar correções. Tá? E aí, depois provavelmente operar mais como um rompimento, assim, né? Em situações como essas aqui. Então, se você esperou correção, ok, comprar acima da H2 das 11h10, o fechamento da barra de entrada às 11h15, o fechamento das 11h25, tá? Aqui, não sei se comprar essa H1 aqui, depois a barra das 11h30 foi tão climática que já está aqui no topo, ó. Não sei se eu compraria essa H1 com essa sombrinha em cima das 11h45. Quem comprou se deu bem aí, tá? E depois a gente teve algo muito similar com o que teve no dia anterior também. Lembra que a gente teve né, um rompimento, TTR e outro rompimento? Então, ó, de novo, a gente teve uma correção profunda. Always in short aqui das 12h25 até as 12h40, talvez, né, para preencher esse gap aqui acima das 10h40 aqui, ó. Tá? E teve esse topo duplo aqui às 14h15, não sei se foi uma venda tão boa, aqui era um TTR bem estreito, mas eu acho que conforme foi deixando barras de baixa com mínimas e máximas mais baixas, ó, você podia pensar em vendas aqui com um pouco mais de convicção. Tá? Entendem que esse aqui, ó, das 12h45 até umas 14h10 era um TTR, todo mundo consegue ver, né? Era uma lateralidade estreita. E assim como o trade da manhã aqui, e de certa maneira como essa correção aqui também, das 10h45 às 11h15, a gente está falando de trades de rompimento após TTRs. Ó, tá? Aqui das 10h40 para as 11h10, eu não tinha falado isso na hora ali, mas às 11h20 teve um rompimento desse TTR, que nesse caso era uma bandeira de alta. Tá? E aqui a gente teve esse trade de novo, às 14h35. Então foram trades muito parecidos.
Ó, outro aqui, outro TTR, seguido de rompimento aqui. Das 15h05 até umas 15h45, dava para vender às 15h55. Tá? 3 barras consecutivas, pequeno gap, tá? A terceira delas fechando na mínima, e deixando esse gapzinho. Tá tudo muito parecido, vocês estão vendo? Esses 2 dias, os dias 16 e dias 17. Então, tá, eu acho que esses foram, acho que isso que eu queria falar mais de contexto e dos setups que teve. Os setups foram muito similares. TTR seguido de rompimento. Ou você pode dizer que o setup foi o rompimento. Rompimento de quê? Nesses casos todos, rompimento de TTR. Percebem aí o que eu quis dizer, não? Deixa eu ver aqui com o pessoal. Ops. Perdi o chat de novo. Tá? Eu respondo aí uma, duas perguntinhas para a gente encerrar, que hoje é sábado, né? E eu tô aqui viajando, tô em viagem aqui. Mas se alguém tiver alguma dúvida, uma, duas perguntinhas aí. Ó, o Vini, botando sobre stop, se você for operar o rompimento, todos os trades foram iguais nos 2 dias. Stop acima do rompimento. Se você operar o rompimento, é uma espécie do setup coringa. Ó, o stop acima dele, alvo mínimo 1 para 1, porque é alta probabilidade. Em todos esses casos, ó, alvo mínimo 1 para 1. Você pode alongar para um alvo 10 para 1, se você quiser. Você vai vendo o contexto e vai ver se é possível. Ó, quem comprou aqui, ó, por exemplo, o rompimento aqui às 10h10 ou às 10h15 do dia 17 e via esses alvos aqui para cima, podia deixar, né? Ou para o preenchimento desse gap, ou para o início do preenchimento desse, ou para esse aqui, que também era gap. Cada trader ia ter a sua estratégia, ia ter o seu alvo. A única coisa que todos deveriam ter em comum é que esse alvo fosse, no mínimo, 1 para 1. Aqui sim dá para você colocar o stop abaixo da barra das 10h10. É o ideal? Também não, mas aqui já dava, porque aqui já é alta probabilidade, entendeu, Andrew? Que tinha falado do stop inicialmente usando abaixo dessa barra. Aqui sim dá para ir para um scalp 1 para 1. No mínimo. Não quer dizer que você tem que sair do scalp 1 para 1. Tá? No caso da baixa, eu fico um pouco receoso de entrar no rompimento. As sombras me deixam inseguro. Mas terceira barra aqui praticamente não teve sombra, né? As 14h25 não teve sombra embaixo, né? Teve um bom gap aqui na barra das 14h20. Essa barra aqui das 14h45 também foi uma inside bar, teve sombra embaixo, mas pouco, né? A barra das 14h55 já não tem mais desculpa, né? Essa altura. A barra das 15h55 também. Então, se você está vendo o contexto e você é mais conservador, tudo bem. Você viu uma sombra, não entra, espera a próxima barra. Você vai ficar esperando, talvez meia hora para entrar, né? 3, 4, 5, 6 barras, né? Dá 20 minutos, meia hora, dependendo quantas barras você esperar. Não é legal isso, mas você tem que estar ligado e pronto, e sabendo o que você quer fazer. Você sabe onde vai ter o stop, você sabe o tamanho do seu lote, porque você sabe onde vai o stop e sabe onde é a entrada. E você fica pronto, ó, fechou a barra, pum, mete a porrada. Beleza? Como saber que às 10h50 começou um Big Down? 10h50 do dia 17? Eu realmente não sei do que você está falando, vamos ver. Às 10h50? Você compara, né? Olha o tamanho da perna. Ó, das 10h10 até aqui, ó, até as 10h40, foram 900 pontos de alta. Aí das 9, das 10h40 até a barra que você falou, foram 390 pontos. Né? Acho que não parece um big down. Podia vir um big down aqui para baixo? Podia.
Mas eu acho que depois de uma perna tão forte, a primeira correção provavelmente vai falhar. A gente fala muito disso no método. Depois de uma perna muito forte, você já sabe ver sinais de força. Você podia considerar que a primeira falha que falhou foi essa aqui das 10h30. Tá? E aí você ficaria um pouco mais receoso, mas vai ter trader que vai comprar o fechamento de baixa das 10h50. E se você está em dúvida, aqui você já não está mais. Nesse TTR das 10h45 às 11h10, já não parece mais um big down. Ainda always in long. Tá? E H2 com sombra, tá bom, não compra. Barra de entrada com sombra também, tá bom, não compra. Mas chega aqui às 11h20, se você não está operando a tendência à zona de alta, pelo menos opera o rompimento de um TTR para um scalp nesse caso. Pega o rompimento dele, 1 para 1, no mínimo, o tamanho do rompimento. Podia ser aqui, tá? Onde você quisesse, dava jogo. E você sempre ia estar na cabeça o seguinte, tem espaço para cima, tem gap. Né? Não é só gap, né? Gap não é a única coisa que dá espaço para cima, mas eu dei um exemplo aí. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Vamos dar uma parada por aqui, né? Não sei que alguém tenha uma dúvida bombástica aí, mas espero que vocês tenham entendido bem o que eu quis dizer aí da questão de contexto e os trades que eu acho que foram bons para qualquer um, né? Independente do nível que você esteja aí no, no método, esses trades todos que eu mostrei aí foram para quem é iniciante zero, para quem é intermediário e para quem é avançado. Tá? Então é isso aí. Valeu, bom fim de semana a todos. Eu fiz mais porque tinha bastante gente pedindo para fazer o recap de sexta. Tá? E é isso aí. Abração.